O Supremo Tribunal Federal validou a chamada moratória da soja nesta quarta-feira. A maioria dos ministros defendeu que o acordo na verdade, ele segue preceitos constitucionais. Confira. Por 6 votos a 3, os ministros defenderam que o texto não fere nem o Código Florestal nem a Constituição. A Corte também defendeu a extinção de processos no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica ou outros órgãos que pedem indenizações a empresas devido ao acordo. Para o ministro Flávio Dino, o entendimento traz benefícios econômicos e ambientais para o setor. A moratória da soja é fruto do exercício regular da autonomia privada e da livre iniciativa, orientado pela defesa do meio ambiente e de nenhuma forma caracteriza ilícito concorrencial. Já Dias Toffoli, que votou contra, afirmou que existem danos ao pequeno produtor. Produtor brasileiro que legalmente pode produzir soja naquela área, mas se ele produzir soja, ele não pode vender a soja. A moratória é um acordo entre indústrias, exportadoras e organizações da sociedade civil para impedir a compra de soja em áreas desmatadas na Amazônia depois de julho de 2008. Alguns estados tentaram frear os efeitos desse pacto e judicializaram o caso no Supremo, abrindo espaço para a disputa jurídica que durou anos. Os processos questionavam quais medidas os estados poderiam adotar para atingir os participantes e os efeitos nos produtores rurais. Na mesma sessão, o Supremo votou por unanimidade para reconhecer a constitucionalidade de leis que penalizam as empresas signatárias da moratória da soja. 2 estados têm regras do tipo, Mato Grosso e Rondônia. Com isso, a Corte reconheceu que as unidades da federação podem se recusar a dar benefícios fiscais para os grupos signatários. Bom, Gustavo, na prática o Supremo acabou com a moratória da soja? Na prática, ele acabou com a moratória da soja. Só para a gente entender, ele fez 2 declarações, uma que, na verdade, beneficiou quem fazia parte da moratória da soja, e para a gente entender quem é que fazia parte da moratória, são os compradores, são os traders, empresas como a ADM, Bunge, Cargill, que compram do produtor local e vendem. Essas empresas, por um lado, o Supremo declarou que é constitucional que elas estabeleçam regras ambientais mais graves do que o Código Florestal e, portanto, se recusem a comprar a soja. Mas, por outro lado, ele permitiu que as leis estaduais, ele permitiu tanto a competência dos estados quanto o conteúdo material, que as leis estaduais imponham a essas empresas a retirada de incentivos fiscais, paguem mais tributos e percam subvenções ou mesmo concessão de área pública. Então, na prática, essas empresas já saíram do acordo da moratória da soja desde janeiro. Então, na verdade, já havia uma decisão do Supremo anterior que permitia a aplicação dessas leis desde janeiro. As empresas já saíram e dificilmente retornarão. Daniel? Gustavo, boa noite. Eu queria entender um pouco mais a sua visão. Você esteve no comando do CAD no momento em que o órgão antitruste se debruçou muito sobre a moratória da soja. Ele tem mais características de um acordo que evidencia a existência de um cartel entre os seus atores, ou ele foi um mecanismo eficaz para combater um desmatamento ilegal que ninguém quer, afinal de contas? Uma coisa que a gente tem que deixar claro é que ninguém discutiu o desmatamento ilegal. Não. O desmatamento ilegal, a empresa deve se recusar a comprar. O que nós estamos falando aqui não é nem desmatamento em alguns casos e, na maioria dos casos, é legal. Ou seja, dentro do Código Florestal, existe uma proteção da área de reserva legal e uma área que pode ser utilizada. No caso de área de floresta na Amazônia Legal, a reserva legal é 80%, ou seja, o produtor ele tem que guardar 80% da área e ele pode produzir nos 20%. O que a gente está discutindo é a possibilidade de produção só de soja e só nos 20%, que são áreas que a legislação brasileira entende que é uma produção legal. O que a moratória da soja fez é que o que tivesse sendo produzido de soja em 2008 não pode ser ampliado, ainda que legal. Em alguns casos não é nem desmatamento, porque a área já era utilizada para outra atividade, já era utilizada para pasto, para milho, para qualquer outra cultura. A moratória da soja não faz essa diferenciação. Então, em alguns casos, a gente nem, na verdade, boa parte dos casos, nós nem estamos falando de desmatamento. Nós estamos falando, na verdade, de uso da área que tinha um determinado uso agrícola e mudou para a soja,
e a moratória da soja é só aplicável para a soja. A preocupação do CAD na época, e foi um alerta que nós recebemos do BRICS, né? Nós temos acordo de cooperação dentro do BRICS com a China, com a Rússia, com a Índia, com a África do Sul, com o Egito. Nós fomos alertados particularmente por essas autoridades, porque o Brasil é um grande parceiro comercial da China, de que isso estava sendo utilizado para reduzir a produção da soja do Brasil. E o nosso grande concorrente aí no mercado é os Estados Unidos. O Brasil é o maior produtor de soja, tem 3 grandes produtores no mundo que concentram 80% da produção, Brasil, Argentina e Estados Unidos. E aí, obviamente, quando você reduz a produção brasileira, você força a compra nos Estados Unidos. Isso gerou um problema comercial que está, obviamente, muito relacionado, vocês acompanharam no ano passado, com a China se recusando a comprar a soja americana. Veja bem, o CAD nunca afirmou que era um cartel, o CAD investigou. E esse é o ponto que a gente tem que ter como norte. O julgamento do Supremo é um julgamento em tese, é o que a gente chama de controle abstrato, ou seja, o Supremo ele não produziu nenhuma prova, ele não foi verificar o acordo, que ele discutiu a lei. E ele fixou uma tese da possibilidade desses acordos serem realizados. Essa tese foi fixada, ela é constitucional, ou seja, as empresas podem fazer esse acordo, mas ele, por outro lado, permitiu essas restrições e determinou o arquivamento. Então, essas investigações não irão para frente, provavelmente, o arquivamento das investigações do CAD. Gustavo, é Thaís Herédia falando aqui. Meu caro, eu quero entender qual é o grau de segurança ou de insegurança jurídica que essa decisão de hoje, pelas suas contradições e por esse quadro que você descreveu agora, qual é o grau de insegurança que sugere aí para esse caso, para os produtores especialmente? Olha, os produtores devem afetar muito pouco, Thaís, porque boa parte da produção brasileira, nossa, é destinada à Ásia. A China, por si só, cobra 70% da nossa soja. Nós tínhamos aí, no início da moratória da soja, em 2008, uma participação muito significativa da Europa. Hoje, só quem compra uma quantidade mais expressiva é a Espanha. Já do ano passado, já tinha sido anunciado que talvez houvesse a parada de compra da soja brasileira, mas isso não aconteceu, até mesmo porque a única possibilidade de substituição prática é substituir a soja brasileira pela americana, e a soja americana não tem também esses controles, né, da moratória da soja. Na verdade, o Código Florestal brasileiro ele é muito avançado, ele já é muito rigoroso. Então, para o produtor, deve afetar muito pouco. O que gera insegurança jurídica é como é que isso vai ser aplicado em outros acordos de sustentabilidade para frente, né? O Supremo, por exemplo, ele fixou que não era cartel porque não era arbitrário. Bem, se a gente adotar isso como tese, então se o acordo for arbitrário é um cartel, nós vamos ter que ver como é que o Supremo vai aplicar isso como tese, né? Isso não foi um julgamento concreto, ou seja, não se julgou ali a moratória da soja, se discutiu uma tese jurídica abstrata, e a gente vai ter que ver agora como é que a tese vai ser aplicada tanto pelo CAD quanto pelas autoridades policiais. A gente tem que lembrar que cartel é crime, então ele não é investigado só pelo CAD, ele é investigado pela Polícia Federal, pelas polícias locais, e a gente vai ter que ver como é que isso vai ser utilizado. Sabemos que tem outras autoridades no mundo também investigando essa questão. Para os traders, eu acho que gera mais insegurança jurídica, eles dificilmente entrarão nesse acordo de cooperação de novo, mas para o produtor deve mudar muito pouco.